Gente, essa semana, Mariângela Simão, que é uma das diretoras da OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirmou que o mundo está entrando em uma quarta onda de casos de Covid-19 e que, apesar dos dados atualmente positivos, o Brasil não pode relaxar no controle dessa doença. A mobilização em torno do carnaval é um dos grandes pontos de preocupação apontados pela diretora. Para falar melhor com a gente sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Érica Silveira. Ela é epidemiologista e fala ao vivo aqui de Goiânia com a gente. Doutora, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Essa preocupação da diretora da OMS tem sentido? É uma preocupação muito pertinente, né? Porque o ano passado, apesar que não tínhamos vacina, o Brasil estava entrando numa fase até de controle da pandemia. E a partir de dezembro, janeiro, antes até, né? Não tivemos carnaval, mas só do aglomeração que tivemos de Natal e Ano Novo, a gente já teve uma disparada aí da epidemia que foi super difícil de controlar. Agora sim, a gente está num cenário de controle da pandemia com a questão da vacinação. É claro que todo mundo, gente, quer voltar a uma vida normal, quer voltar às festas, né, de Natal, de Ano Novo, de Carnaval, mas para que isso aconteça, a gente precisa ter aí 80% da população vacinada. Vacinada significa o esquema completo, primeira e segunda dose. Infelizmente, tem muitas pessoas que tomaram a primeira dose e meio que despreocuparam, não estão indo tomar a segunda dose. Então, isso é difícil porque o vírus continua circulando. Por mais que o risco tenha diminuído do indivíduo ter a doença, mas ele ainda está em risco de ter a Doutora? doença e, inclusive, de mortalidade. Pois é, Sim. o Rio de Janeiro, por exemplo, já está marcando o Réveillon lá na praia, né? E muitas cidades já estão falando em carnaval e vão realizar o carnaval. O que pode trazer como consequência disso tudo? Pois é muito preocupante, Josevar, porque é o que a gente estava dizendo, né? A gente só recomendaria essas aglomerações, essas festas que arrastam em milhões de pessoas, se 80% da população estivesse com esquema vacinal completo. A gente ainda está um pouco longe disso, principalmente aqui no estado de Goiás. Essa questão das pessoas tomar a primeira dose, não fazer a segunda dose. Então, isso pode levar, sim, a um aumento novamente dos quadros da pandemia, aumentar os casos de óbito, inclusive na população adulta jovem, que é o pessoal que frequenta mais essas festas. Então, é muito importante que as pessoas, né, evitem essas grandes aglomerações, tomem a vacina e, se for sair em locais que tem muitas pessoas, não esquecer sempre de usar a máscara, isso é fundamental. Então, essa preocupação é muito pertinente, a gente tem que Do- tomar cuidado, porque a Tem. pandemia não acabou, ela está sob controle. Doutora, por exemplo, Estados Unidos, um país rico, a Europa também muito desenvolvida, só que nessas duas regiões, né, nós temos casos preocupantes. A Europa, inclusive, está numa situação realmente muito delicada. Por que isso está acontecendo por lá? É justamente pela baixa taxa vacinal, né, de alguns grupos, de não ter o esquema completo. O Brasil, ele agora já passou os Estados Unidos em relação ao número de indivíduos com esquema vacinal completo. Isso é muito bom. O brasileiro, ele tem já uma rotina maior de se vacinar. A gente tem aqui no Brasil uma cultura, o SUS e todas as campanhas de vacinação que tem para as crianças. Então, o brasileiro ele já está mais habituado com essa questão da vacina e, em relação a alguns países, ele tem aderido mais. Então, por isso que isso está aumentando em alguns países da Europa, justamente naquelas regiões em que a taxa vacinal está baixa. Tá certo, doutora Érica, muito obrigado. Boa noite, a senhora. Boa noite, obrigada.